Hoje vamos conhecer a segunda besta de Apocalipse. Ela é apresentada no livro de Apocalipse, no capítulo 13, dos versos 11 a 18. Eu vou ler o texto todo, depois vamos nos deter em detalhes desse texto. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: façam uma imagem à besta, àquela ferida à espada que sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Quantos símbolos, irmãos, há neste texto de 8 versículos? A besta emerge do mar. O que é isso, emergir do mar? Vou ler um parágrafo da nossa lição. A primeira besta surge do mar e a segunda vem da terra. O mar representa a povos, multidões, nações e línguas. A terra, então, representa uma área escassamente povoada. A segunda besta surge perto do fim do período que a primeira besta exerce autoridade, ganhando destaque por volta de 1798, após o período da supremacia papal. Os Estados Unidos se encaixam perfeitamente nessa descrição. O país declarou sua independência em 1776, adotou a Constituição em 1789 e foi reconhecido como potência mundial no fim do século XIX. Vejam, irmãos, essa besta que emerge do mar, um lugar pouco povoado, e os Estados Unidos, nesta época, na virada do século XIX para o século XX, ou em meados do século XIX, era um país pouco povoado. Mas ainda ela tem 2 chifres. O que significam esses 2 chifres? Chifre significa poder. Mas vejam, irmãos, ao contrário da besta, da primeira besta, da besta que emerge da terra, esses não têm coroa, isso é, não têm diademas. Isso quer dizer que eles não são reinos, não são monarquias. E o que são esses 2 chifres? São os princípios da Constituição americana, liberdade política e liberdade de culto. Esses são os poderes dessa nova nação, da nação americana. Ainda o verso diz assim: parece como cordeiro, mas fala como dragão. Isso é, irmãos, tem uma aparência mansa, tem uma aparência gentil, mas fala como o dragão. Isso quer dizer, pode ser agressivo, feroz. Façam a ele, ainda no verso 12, fala que a ferida foi curada. Falamos ontem sobre isso. Quando a ferida foi curada? No Tratado de Latrão, em 1929, quando foi estabelecido o Estado do Vaticano. Bem, vamos lá então, irmãos, continuando com o verso. Façam uma imagem à besta. O que é uma imagem à besta? Uma imagem à besta é a união da igreja com o Estado. E agora, então, esse tem um poder para fazer com que todos adorem a primeira besta. Vou ler ainda mais um parágrafo da nossa lição. Essa nação gentil e semelhante ao cordeiro, no fim fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta e abandona seus princípios de liberdade religiosa, fazendo com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Os Estados Unidos serão os primeiros a exigir
que todos na terra adorem a primeira besta, reconhecendo a autoridade espiritual e secular do papado. De acordo com essa profecia, os Estados Unidos formam uma imagem para a besta, uma união entre igreja e Estado, e exigirá que todos adorem a esta imagem. O cumprimento do entendimento profético da segunda besta nos Estados Unidos da América. É interessante notar que a época em que foram identificados pela primeira vez esse poder da besta, os Estados Unidos não estavam nem perto de ser o gigante militar e econômico que se tornaram e permanecem sendo no presente. Ainda o texto no verso 16 fala que do sinal, da marca que será dada a cada um daqueles que são adoradores da besta. A marca na fronte ou na marca na mão direita. Mas aí chega uma questão que é sempre discutida, é sempre colocada pelos estudiosos, pelos religiosos, pelos curiosos em geral. Qual é o sinal da besta? Qual é o número da besta? O número da besta é 666. Será esse número o número do código de barras? Será algum chip que será colocado? Nós não sabemos, irmãos, mas veja só, eu quero ler com vocês sobre a estátua de Daniel 3. Daniel 3, a partir do verso 1, a estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma estátua para que fosse adorada pelos seus súditos, por todos os seus súditos. E ela tinha 60 côvados de altura e a sua base media 6 por 6 côvados de cada lado. Bem, como eu tenho dito sempre, irmãos, estamos estudando, a questão com Deus é a questão de adoração. Como é que vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus obedecendo aos seus mandamentos, vamos ser leais a Deus. Mas e o que é esse 666? E o que tem a ver ele com a estátua de Nabucodonosor? Sabe, irmãos, a Bíblia se explica. E algumas coisas que não entendemos numa passagem podemos compreender em outra ou em outra. Vendo passagem sobre passagem até chegarmos ao entendimento pleno. Eu vou ler um texto, irmãos, que está na revista Bíblia Fácil, Apocalipse, na página 49. Assim como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, exigiu ser adorado por meio de uma imagem de ouro, Satanás levará ao mundo a adorá-lo. Com exceção, é claro, de um grupo de pessoas que não aceitarão adorá-lo, como os amigos de Daniel. As bestas do Apocalipse são os instrumentos satânicos para impor essa adoração ao inimigo de Deus. O número 666 representa um sistema em vez de um indivíduo. Como já falamos, as bestas, ambas, são poderes, não são pessoas. Como é usado no sentido simbólico, o número 666 não pode ser uma marca literal. Os judeus acreditavam que havia uma maldição no número 6, mesmo estando ele sozinho. Multiplique-o por 3 e ele terá uma potência para o mal impossível de ser superada. Veja, irmãos, o símbolo. O número 6 já tinha uma característica de maldição. E agora 666. A estátua construída por Nabucodonosor em Daniel 3 tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura na sua base. Os deuses em Babilônia eram classificados por números. O deus menor recebia o número 6 e o deus maior o número 60. Quando se desejava referir-se a todos os deuses, usava-se o número 600. Assim vemos um claro paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Esse número está em oposição a Deus e busca estar no lugar de Deus. Assim como o 7 indica a perfeição, os 7 dias da criação, o número 6 indica o desejo de se colocar na posição de Deus. O desejo de se colocar no lugar de Deus. A grande blasfêmia, estar no lugar de Deus. Então, irmãos, veja, nós já vimos entre ontem e hoje, e também anteontem, a besta que vem do mar, que
é muito bem caracterizada pelo poder imperial eclesiástico do papado. E agora vimos hoje a besta que vem do mar, isso é, de um lugar pouco povoado, à época, logo após o fim dos 1260 anos, os Estados Unidos da América. Parece uma coisa fantástica, irmãos, esses grupos se unirem. A Igreja Romana, junto com o governo dos Estados Unidos. Mas isso é possível, irmãos. E a profecia diz isso. E se a profecia diz isso, vai acontecer. E nós estamos avisados para ver quando isso acontecer, que o final está absolutamente próximo. Que o Senhor Jesus vai estar próximo de voltar. Há um texto na Bíblia que diz assim, quando vocês virem essas coisas acontecerem, está falando dos sinais dos tempos, nós vamos aplicar para essa questão dos poderes antagônicos ao Senhor Jesus. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima. E ele deu essa revelação no livro de Apocalipse, para que a gente não fique sem saber o que fazer, para que a gente não fique sem saber o que está acontecendo, mas saber que o que vem acontecendo e o que vai acontecer no futuro é cumprimento de profecia que antecede a bem-aventurada esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo.